Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos trazido até aqui. Nós sentimos que hoje o Teu Santo Espírito nos guiou e por Tua graça nós obedecemos ao Teu chamado e aqui viemos, mesmo com os contratempos, com o frio e com tudo que pudesse trabalhar contrário à nossa decisão de vir aqui. Obrigado. Certamente o Senhor tem uma mensagem para nós hoje. E te pedimos, Senhor, que nesse instante cale-se o homem. Que este pecador miserável seja tirado daqui e seja simplesmente um instrumento para que a Tua voz seja ouvida, Senhor. Fala aos nossos corações, pois precisamos de Ti, Senhor. Abençoe a cada um dos que vieram aqui. Talvez vieram por motivos diferentes, com dores diferentes, mas Tu podes curar cada um dos que estão aqui. Amém. Portanto, te pedimos e confiamos em Ti, rogamos que o Teu Santo Espírito continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok? Isaías capítulo 36. Hoje Jesus foi mais generoso conosco e nos deu um sol o dia todo. Graças a Deus. Foi uma bênção. Foi uma bênção, rapaz. Solzinho. Isaías capítulo 36, verso 1 em diante. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram-se a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Verso 4. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes: confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Acaso subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Verso 11. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos que falem aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos falem em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu Senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Verso 14. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Verso 16, vamos ler até o 18. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa,
terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Podemos parar um pouquinho aí, mas deixa a Bíblia aberta no capítulo 36 de Isaías. O tema deste capítulo é: Senaqueribe investe contra o povo de Deus. O povo tinha um propósito, e o povo agora, a mando de um rei e de um mensageiro que vem, estava agora sendo desanimado, totalmente desanimado. As mensagens eram de total desânimo, de total desmotivação. Sabe, eu fico pensando a maneira como essas mensagens chegaram para desmotivar esse povo, para fazer com que esse povo desconfiasse do seu líder. Elas foram de uma maneira muito assim, sabe, como é que eu posso dizer? De uma maneira que atacava o povo, sabe, e faria o povo desistir. Porque ele olha para o povo e diz: olha, em quem vocês estão confiando para atacar o nosso exército? Em quem vocês estão confiando para entrar nessa batalha? É no rei do Egito? Vocês estão confiando, é no Deus, é no Senhor, o vosso Deus? Olha, mas o Senhor está conosco, eles disseram. Não é? E daqui a pouco eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vou dar uma ajudinha para vocês. Vou dar para vocês 2.000 cavalos. Mas eu acho que você nem tem 2.000 cavaleiros para montar. Olha só, que palavra de humilhação. Que maneira cruel de humilhar e desmotivar. E daqui a pouco alguém chegou lá e disse: olha, mas não fale nessa língua. Fale só em aramaico, que só a gente vai entender. E aí, qual era a intenção de quem disse isso? Para que o povo não entenda, não se desmotive, né? Só a gente entende e a gente vai resolver a situação. Fala só para a gente aqui, fala em particular. E ele disse: não é assim não. E ele falou para que todo o povo ouvisse em judaico e todos ficassem sabendo da mensagem de desmotivação que ele tinha. Senaqueribe investe contra o povo de Deus. Sabe, eu fico pensando nessa situação, e é claro que nós teríamos outras, talvez, interpretações. Talvez se o professor Brizola estivesse lendo e interpretando isso aqui, faria de um outro modo, né, professor? Assim, mais voltado para uma área profética, enfim. Mas, nessa noite, eu queria chamar um pouquinho a atenção em relação a esses versos, a maneira como esse povo foi tratado. A maneira como esse povo foi desafiado. Eu nem sei se desafiado, mas desmotivado. Sabe? Esse povo foi humilhado, reduzido a pó e simplesmente dito: olha, em outras palavras, é melhor vocês desistirem. Não lutem. Não vão. Vocês vão perder. Não vai dar certo. Mas vamos adiantar aqui e ver o que houve. Capítulo 37, verso 1, diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, toda essa história de motivação, né? Contaram para ele, disseram o que tinha acontecido, como é que foi. Cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Pule aí para o verso 14. O rei da Síria manda uma carta para Ezequias. E eu acho que é interessante a gente ver aqui o verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Verso 14. Tendo Ezequias recebido esta carta, essa infeliz carta, das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel,
que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque Deus não era, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só Tu és Deus. Perceba o que Ezequias fez. Perceba como ele agiu. A desmotivação veio, ele foi desmotivado, recebeu ainda, não simplesmente se conformando com a mensagem que tinha desmotivado todo o povo, ainda mandaram uma carta para ele, para acabar com ele, para deixar ele totalmente desmotivado a lutar. E sabe, nós podemos observar algumas coisas muito importantes dessa história. Muito importantes. Preste bem atenção. Talvez a gente possa pontuar várias coisas. São muitas que a gente poderia aprender. Mas eu queria destacar aqui algumas questões dessa história que nós precisamos usar na nossa vida diária. Precisamos estar atentos para isso. Primeira coisa, desmotivação é comum na vida do cristão. Você sabia que a vida toda você vai ter alguém pronto para lhe desmotivar? A vida toda. Eu não sei se com você foi diferente, mas talvez... Quem é batizado aqui na igreja adventista? Quem é batizado aqui? Ok. Se você um dia conheceu o Evangelho e se dispôs a ser batizado na igreja adventista, eu acredito que você não recebeu só elogios. Eu acredito que você não recebeu só aplausos. Eu acredito que você não recebeu só... Que coisa tão boa! Parabéns, porque você vai ser batizado. Eu mesmo, quando fui batizado aos 10 anos de idade, ninguém me apoiou da minha família. Só a família de fé. Ninguém. O meu pai disse que não queria ver o filho sendo batizado numa igreja de crente. Pela graça de Deus, meu pai hoje é adventista. Amém. Sabe? Uma tia bem influente na família, daquelas tias, sabe, que mandam em tudo. Não tem aquelas tias que dá pitaco na vida de todo mundo, que fala, sabe, que sabe, convence todo mundo de tudo que ela quer. Uma tia das bem influentes na minha família, toda casa tem uma tia dessa, né? Ah, que tia! Né? Aí a tia chegou para meu pai, eu ia fazer 10 anos, 2 dias antes do meu batismo. E a tia chegou para o meu pai e disse: como é que você tem um filho de 9 anos de idade, e aos 9 anos essa criança decide a religião que quer seguir, você não faz nada? Desse jeito ela disse. Mas você está ficando louco? Meu pai estava tranquilo, nem tinha dito que sim nem que não. Quando ela disse isso, aí aflorou o sentimento dele, e ele disse: sabe uma coisa? Não vai. Não vai. Mas pai, não vai. Não deixo. E eu fiquei lá chorando para um lado e para outro, eu quero e tal. Porque nessa época, quando eu tinha 9 anos, eu era católico. Eu vim de uma família católica. E o que acontece? Nessa família, eu sempre frequentava a igreja. Sempre estava lá frequentando a igreja católica. E aos 9 anos eu fui convidado para ser coroinha do padre. Sabe? Um auxiliar lá do padre. Acho que vocês sabem o que é isso, né? E eu fui. E eu era coroinha nessa época. E sabe? E Deus falou, por isso que estou dizendo para você, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus falou para o meu pai por meio de uma daquelas pessoas, uma daquelas mulheres lá da igreja, que eu acho que se chama ministras da Eucaristia. Não é assim? Quem é católico sabe disso, né? E uma daquelas mulheres, notando a minha falta, porque eu nunca faltava uma missa, nunca. Podia faltar a escola, mas a missa não, né? E notando a minha falta, a minha ausência, porque todas as noites eu estava indo lá para uma série de conferências, estava vendo lá perto da minha casa, estava frequentando aquilo ali. Ela perguntou para meu pai: seu Pedro, onde está o Anderson? Nunca mais apareceu. Ele disse, aí meu pai com aquela cara de desespero: ah, a senhora não sabe, o Anderson agora está
está querendo outras coisas, olha, eu não sei o que faça. Ele só quer saber de uma igreja de crente agora. Olha, não sei o que é que vou fazer. E ela olhou para meu pai assim e disse, é mesmo, seu Pedro, ele está feliz? Ah, minha filha, felicidade só tem, é só que ele tem. É tudo que ele quer na vida, é essa igreja. Mas eu não vou deixar ele ser batizado, não, que eu não estou ficando doido. E ela olhou para meu pai e disse, seu Pedro, se ele está feliz, deixe ele ir. Mas isso é uma influência, a senhora não está vendo que ele está só sendo influenciado? Ela disse, seu Pedro, deixe. Se for uma influência, depois ele volta. Não tem problema, as portas da igreja vão continuar abertas. Deixa ele ir, seu Pedro, não impede não, porque é uma boa influência. Isso abriu a cabeça do meu pai de um jeito que o batismo estava marcado para o sábado à noite. No sábado de manhã eu tinha ido para a igreja, eu não sabia se ia ser batizado. Estava na aflição. Aí meu pai chegou de manhã, quando eu cheguei em casa, encontrei meu pai, olhei para ele, e aí pai, ele disse, pode ir. Desse jeito. E eu, sabe, fiquei numa felicidade. E aí eu saí de casa no sábado à noite, e nem meu pai foi ao meu batismo, nem a minha mãe, nem ninguém da minha casa. Ninguém. Eu fui só. Quem tinha me levado à igreja e tal era uma tia, né? Outra, não era aquela bendita, né? Era outra. Já, né? Era uma tia. E aí eu saí de casa e disse para minha mãe assim, olha, eu estou saindo católico, mas quando eu voltar eu vou ser adventista. Aí ela disse, vamos ver até quando? Eu digo, até Jesus voltar. Amém. E eles todos pensavam que era uma influência, mas era uma influência mesmo. Né? Era a melhor das influências. Né? E até hoje, nunca saí da igreja. Amém. E vou ter que contar a minha idade para vocês, faz 17 anos. Amém. 17 anos, nunca saí da igreja. 7 anos depois eu orei, meu pai foi. Meu pai foi batizado. Né? Meu pai também foi lá. Minha mãe não conseguiu, mas minha mãe era adventista assim de práticas, de atitudes, podemos dizer assim, né? Não era aquela adventista batizada, mas era uma catolicista, adventista católica, não sei, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Bom, mas o que eu quero dizer a você é que quando eu fui batizado, a desmotivação foi muito maior, porque essa minha tia, outra bendita, depois que fui batizado, um dia eu cheguei da tia, no trabalho dela, sabe, todo feliz para falar com ela, cumprimentá-la, ela disse, olha, a igreja não é aqui não, vai mais para frente. Desse jeito comigo, sobrinho querido. E isso me entristeceu de uma maneira, sabe, me deixou assim, totalmente entristecido com isso. Porque eu literalmente fui rechaçado da minha família, porque tinha feito uma escolha de sair da igreja, que era de todo mundo da minha família. Minha mãe continuou na igreja, mas eu sempre respeitei. Eu ligava a TV na Rede Vida, na Canção Nova, para minha mãe ver. Sabe por quê? Porque eu tinha conversado com minha mãe já sobre a verdade que eu tinha conhecido. E ela me disse claramente, olha meu filho, eu não acredito no que a Bíblia diz. Para mim o que está certo é o que o padre diz. Eu disse, então tá bom. A senhora não vai acreditar mesmo no que a Bíblia diz, então vamos escutar a verdade que a senhora crê. Não é? E aí, a partir daí, minha mãe adoeceu, eu levava ela para a igreja, para tomar comunhão e tudo, e, enfim, né? Respeitando a escolha dela. Não é? Mas a minha escolha foram poucos que respeitaram. Foram muito poucos. Porque até na escola, os colegas ficavam me chamando de bode. Sério? É sério. Sabe por quê? Porque lá no Nordeste tem uma história que crente é bode. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. Porque diz que crente, quando vai ser batizado, aí que... Meu Deus do céu, você não sabe disso? Quando coloca dentro d'água, aí ele faz... Já viu que história? Pois é por isso. Só tá aqui. E aí os colegas ficaram dizendo que eu tinha virado um bode, só porque era crente. Pode uma coisa dessa? Ah, meu Deus do céu. A desmotivação foi grande, eu tenho certeza que com você também. Eu acho que cada um aqui tem uma história para contar e quando decidiu pelo Evangelho foi desmotivado. Aqui estava Senaqueribe desmotivando o povo de Deus. Senaqueribe estava fortemente desmotivando. Mas olha, primeira lição que você vai aprender: desmotivação é coisa comum na vida do crente. Comum. Você vai ser desmotivado sempre. Mas, segunda coisa que você precisa aprender agora. Veja bem o verso. O que é que diz o verso?
depois de toda a desmotivação, de tudo que aconteceu, olha só, no capítulo 1 do capítulo 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou onde, irmãos? Na casa do Senhor. Tem gente que quando é desmotivada, a primeira coisa que faz é deixar a casa do Senhor. Deixa. Começa a ser desmotivada, deixa. Não vou mais à igreja não. Porque fui decepcionado lá. Porque não fizeram isso por mim. Porque o fulano é desse jeito. Porque o ciclano é daquele outro. Porque ninguém olha para mim. Porque não faz isso. Porque não faz aquilo. Porque o pastor não me visita. Porque não foi lá. Enfim, por quê? Deixa a casa do Senhor. Vai haver situações de desmotivação por todos os lados. Por todos os lados. Tenha certeza que um dia o pregador vai lhe desmotivar. Um dia o pastor vai lhe desmotivar. Um dia o ancião vai lhe desmotivar. Um dia o irmão vai lhe desmotivar. Sabe por quê? Porque aqui, eu não tenho dúvida, que aqui dentro da igreja existem anjos de Deus. Amém. Existem anjos aqui nesse lugar, sabe, tentando fazer a obra e fazendo a obra para que você entenda a mensagem. Mas onde há anjos de Deus, Satanás coloca também os seus anjos lá para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. O tempo todo. Talvez ele não tenha o poder para entrar na igreja, mas na hora que você botar o pé ali fora, vai ter alguém para desmotivar. Vai ter algum anjo, sabe, ali do lado de um mais fraco, para que ele te desmotive. E quando você estiver desmotivado, faça como Ezequias. Entre na casa do Senhor. Vou dizer uma coisa para você. A casa de Deus é o lugar para todos, de todas as condições, de todas as maneiras. Ah, eu vou deixar para ir à igreja quando eu melhorar disso aqui. Venha do jeito que você está. Do jeito que você está. Eu vou deixar de ir à igreja quando eu parar de fumar. Não, venha fumando. Venha, em nome de Jesus, venha. Venha fumando. Ah, eu tenho um vício e preciso deixar. Venha viciado. Do jeito que está. Venha. Venha. Aqui é o lugar de motivação. Vai ter alguns usados que vai desmotivar, mas aqui é o lugar de motivação. Ezequias foi para a casa do Senhor. Não foi para outro lugar. Não deixou a casa do Senhor. Próxima lição que podemos aprender aqui. Desmotivação é algo comum na vida do crente. Desmotivação vai sempre existir. A desmotivação vai sempre bater na sua porta. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque o inimigo não te esquece. Ele quer levar, ele quer que você se perca. É isso. O inimigo quer que você se perca.